Enquanto está grávida de 5 meses, ela é arrastada pelos cabelos no hall de um hotel de luxo no Rio de Janeiro, e todos ficam paralisados ao ver a violência inesperada. O que parece um ataque isolado se torna uma tempestade de verdade, quando a amante e o marido infiel tentam manipular a história e fazê-la parecer a culpada. Eles não imaginam que vários testemunhas intervenham, nem que a segurança revise as câmeras que revelam cada detalhe com absoluta clareza. Esta é uma história de traição, poder e do momento em que a justiça deixa de ser silenciosa. Quando a verdade aparece, nada volta a ser igual. O hall do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, brilhava com sua elegância habitual. A luz da manhã atravessava a fachada de vidro de 9 metros e se derramava sobre os pisos de mármore tão polidos que refletiam cada hóspede que passava. Um pianista no canto tocava uma melodia clássica suave, mal audível sob o ruído das malas e o som ocasional do elevador. Era o tipo de lugar onde cada movimento parecia coreografado, onde nada caótico rompia a calma quase sagrada do hotel. Camila Ribeiro saiu do elevador pouco depois das 9h30, com uma mão repousando de maneira automática sobre sua barriga. Com 21 semanas de gravidez, sua barriga já era visível sob o vestido de maternidade cor de champanhe que usava. O ar do hotel cheirava ligeiramente a bergamota e linho quente. Ela inspirou devagar, tentando acalmar a leve tensão que havia sentido antes. Seu médico havia lembrado na semana anterior que as contrações de Braxton Hicks eram normais nesta fase, sobretudo com estresse. Descanso, hidratação e manter-se longe de tensões desnecessárias eram as chaves. Ela havia repetido essas indicações mais vezes do que podia contar. Supunha-se que hoje seria uma manhã sem estresse. Seu marido, Gustavo Mendes, tinha uma reunião curta com um cliente hospedado no hotel, e depois ambos iriam para seu controle pré-natal. Ele havia insistido em pegar elevadores separados para poder recolher uns documentos primeiro. Ela não deu importância. Até sorriu ao entrar no elevador, imaginando que ele tentava terminar algum trabalho de última hora antes da consulta. Ela queria que ele estivesse lá. Queria que ele escutasse os batimentos do bebê no monitor. Queria que voltassem a se sentir como uma família. Ela percorreu o hall com o olhar. A recepção, a área de descanso, a fila em frente ao café. Nada. Então, ela o viu. Ele estava de pé junto a uma das colunas de mármore no extremo do hall. Não estava sozinho. Uma mulher se encontrava ao lado dele. A mulher usava um vestido bordô justo, o cabelo ondulado sobre os ombros e uma maquiagem nítida e precisa. Eles estavam perto. Perto demais. Uma proximidade que não tinha nada a ver com negócios. A mão da mulher repousava sobre o antebraço dele. Um momento depois, ele tomou a mão dela. Não foi casual. Não foi acidental. Ele a segurou com intenção. Seus corpos se inclinavam um em direção ao outro, como se tivessem praticado essa intimidade muitas vezes. Camila ficou imóvel a meio passo. O fôlego prendeu-se em sua garganta. Seus dedos escorregaram da alça da bolsa. Durante um longo segundo, todo o hall ficou em silêncio para ela. A melodia do piano se evaporou. O ruído das malas desapareceu. Só sobrou o bater de seu coração, profundo e irregular. Seu marido girou ligeiramente a cabeça. Seus olhos pousaram nela. Sua expressão mudou de imediato. Primeiro surpresa, depois medo, e depois algo que se parecia perigosamente com culpa. Ele afastou a mão da outra mulher, como se tivesse se queimado, mas a amante reagiu mais rápido. Os olhos da amante viajaram dele para a esposa. Ela compreendeu no instante o que havia acontecido. A cor subiu ao seu rosto, não por vergonha, mas por fúria territorial. Ela deu um passo à frente. Camila conseguiu pronunciar uma única frase, com a voz fina, mas firme.
O que exatamente estou vendo? A voz de Gustavo quebrou enquanto soltava palavras apressadas. Não é o que parece. Eu juro. Eu só estava falando com ela. Você não deveria ter descido ainda. Vamos subir e conversar em particular. Particular. A palavra ardeu como sal em uma ferida aberta. Camila deu mais um passo. A tensão em seu abdômen a preocupava, mas não o suficiente para detê-la. Você estava segurando a mão dela. Ele engoliu em seco. Eu posso explicar. Por favor, abaixe a voz. Tem muita gente olhando. A amante soltou uma risada suave e zombeteira. Ele não te deve explicações. Talvez, se você não o vigiasse tanto, ele não estaria tão estressado. A esposa piscou, atônita. Eu desci porque temos uma consulta pré-natal, porque eu queria que ele estivesse lá. Gustavo lançou à amante um olhar de advertência, mas era tarde demais. O lábio da amante se curvou com desprezo. Talvez ele preferisse estar em qualquer lugar, menos grudado em você. Camila sentiu um tremor de incredulidade. Não podia acreditar que isso estava ocorrendo no meio de um hall. Não hoje. Não com 21 semanas de gravidez e um ultrassom esperando por ela. Ela pressionou uma mão sobre sua barriga de novo. A tensão havia regressado, embora sem dor. Só um lembrete de que devia respirar. Afaste-se, soltou de repente a amante com brusquidão. Sua postura mudou. Já não estava atuando, estava se preparando. Camila recuou instintivamente. Não se aproxime, eu estou grávida. Os olhos da amante brilharam com fúria. E de quem é a culpa disso? Seu marido entrou em pânico. Tomou o pulso dela com suavidade. Para. Não faça nada estúpido. A amante se afastou bruscamente. Ela nos viu. Vai arruinar tudo. A amante deu um passo em direção a Camila. Camila deu um passo para trás. Alguns hóspedes se viraram para elas. Um concierge parou no meio do registro. 2 turistas sussurraram com preocupação. Os saltos da amante ressoaram sobre o mármore, enquanto ela encurtava a distância. Você não tem o direito de me olhar assim, sibilou. Eu não tenho medo de você. Não estou pedindo que tenha medo, respondeu a esposa com voz trêmula, mas sem desviar o olhar. Estou pedindo que recue. Seu marido passou a mão pelo cabelo. As duas. Parem. Este não é o lugar. Por favor. Camila se afirmou, colocando a palma protetora sobre sua barriga. Eu só quero saber por quê. Por que você estava segurando a mão dela? A amante sorriu. Um sorriso que fez o ar do hall baixar vários graus. Por que eu não te mostro o quanto ele se importa? Ela se moveu de novo. O último que Camila viu antes que o caos explodisse foi a mão bem cuidada da amante se levantando. A melodia do piano parou. As conversas morreram. As cabeças giraram. E no amplo hall de um hotel 5 estrelas, o momento antes da violência se esticou como um fio a ponto de romper. No instante em que a amante avançou em sua direção, o hall do hotel pareceu entrar em câmera lenta. Camila sentiu um puxão repentino no couro cabeludo, forte o suficiente para embaçar sua visão. Seu equilíbrio cedeu, e uma de suas sapatilhas raspou o mármore enquanto tentava se manter de pé. Não chegou a cair totalmente, mas a força do puxão fez seus joelhos cederem. Seu instinto reagiu no momento. Sua mão voou para sua barriga. Sua respiração fraturou-se em pequenos soluços enquanto uma tensão surda percorria seu abdômen. Um suspiro coletivo se espalhou pelo hall. As mãos do pianista ficaram suspensas sobre as teclas. Um mensageiro soltou a alça de um carrinho de bagagem com um golpe metálico. O som retumbou contra as paredes polidas como um alarme. Durante um segundo, a amante parecia se alimentar do impacto que havia provocado. Seus dedos seguiam agarrados ao cabelo da mulher grávida. Mas assim que Camila perdeu o equilíbrio, assim que sua mão se dirigiu à sua barriga, alguns testemunhas sensatas começaram a se aproximar. A amante a soltou de imediato. Sua confiança vacilou.
Seus olhos percorreram o hall ao se dar conta do que acabara de fazer na frente de pelo menos 30 pessoas. Camila inalou com força e apoiou seu peso em ambos os pés. A tensão em seu abdômen não havia se convertido em dor, que era o mais importante. Dor ou sangramento teriam sido sinais de alarme. A tensão sob estresse podia ser Braxton Hicks, sobretudo às 21 semanas. Seu médico havia lhe explicado várias vezes, e ela se agarrou a essa lembrança. Manteve uma mão sobre a curva de sua barriga e esperou que sua respiração se normalizasse. Seu marido correu em direção a ela, quase escorregando na tentativa de chegar antes de qualquer um. Você está bem? Dói algo? Sente-se. Por favor, sente-se. Sua voz tremia com medo, culpa e algo mais desesperado. Ela o olhou, atônita. Você me pergunta se estou bem depois do que ela fez? A amante a apontou de forma defensiva. Ela exagerou. Eu mal a toquei. Está tentando fazer parecer pior. Um grupo de hóspedes se colocou entre ambas de maneira instintiva. Uma mulher de meia idade balançou a cabeça. Não, eu vi. Você a agarrou. A amante bufou. Vocês não sabem o que viram. Seu marido levantou as mãos como se pudesse afastá-la. Atenção. Calma a todos. Isto é um mal-entendido. Ela escorregou. Isso é tudo. Um homem que estava perto do café respondeu. Ela não escorregou. Seu tom não admitia discussão. Pense bem na história que você quer contar. Camila engoliu em seco. Seu coração continuava acelerado, mas a tensão em seu abdômen estava diminuindo. Ela exalou lentamente. O estresse podia provocar falsas contrações, mas costumavam desaparecer quando a adrenalina baixava. Ainda assim, ela sabia que devia ser examinada. Sabia que o estresse podia afetar o ritmo cardíaco do bebê. Acariciou sua barriga com suavidade, lembrando-se que o mal-estar estava baixando. Era um bom sinal. 2 funcionárias do hotel chegaram apressadas. Uma usava uma placa dourada que dizia Supervisora de Serviços ao Hóspede. A outra tinha um rádio pequeno no cinto. Senhora, quer se sentar? Perguntou a supervisora com voz suave. Podemos trazer água e chamar o médico do hotel? Sim, ela precisa se sentar, respondeu seu marido antes que ela pudesse falar. Camila se endireitou ligeiramente e respondeu por si mesma. Sim, por favor. Um pouco de água estaria bom. A supervisora assentiu e a guiou em direção a uma poltrona próxima. Ela caminhou com cuidado, sem gostar do tremor de suas pernas. Sua mente continuava repetindo o puxão do cabelo, a perda de equilíbrio e a imagem de seu marido segurando a mão de outra mulher instantes antes de tudo desmoronar. A amante ficou a alguns metros, com os braços cruzados. Olhava em direção aos elevadores, calculando uma saída que já não existia. A supervisora a olhou com firmeza. Senhora, permaneça aqui até que a segurança chegue. Segurança! Repetiu a amante bruscamente. Por quê? Ela está exagerando. Camila soltou um suspiro sem humor. Quase caí carregando um bebê. O que exatamente você acha que estou exagerando? 2 guardas de segurança chegaram. O mais velho usava um colete de segurança com a identidade do Hotel Copacabana Palace. Eles se moviam rápido, mas com calma, como pessoas treinadas para intervir sem escalar conflitos. O guarda mais velho falou primeiro. Há alguém com uma condição médica urgente. A supervisora apontou para a poltrona. Está grávida de 21 semanas. Teve tensão abdominal depois de ser agarrada. Chamei o médico e ele está a caminho. O guarda assentiu. Bem, precisamos de declarações de todos os envolvidos. Também devemos revisar as câmeras de segurança. Seu marido apressou-se a falar, quase esbarrando no guarda. Não precisa. Está tudo bem. É um assunto privado. Vamos resolver nós mesmos. O guarda não piscou. Senhor, quando há contato físico em um espaço público, e ainda mais com uma mulher grávida, já não é considerado privado. O hotel deve revisar e conservar o material se a polícia o solicitar. A expressão da amante tensionou-se. Olhou para o marido, depois para o guarda. Não precisam olhar nada.
Foi um mal-entendido. Não pareceu, murmurou alguém do café. Camila sentiu como seu pulso começava a se acalmar. A tensão havia desaparecido completamente. Sua respiração voltava a um ritmo estável. O bebê não se movia de forma incomum, o que a tranquilizava mais do que qualquer outra coisa. O médico do hotel chegou com uma pequena maleta. Ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Senhora, diga-me se sente dor, sangramento ou tontura. Sem sangramento, sem dor, respondeu. Só tensão antes, agora já passou. Tenho 21 semanas. Ele assentiu. Isso coincide com uma contração induzida por estresse. Vou tirar seus sinais vitais por segurança. Enquanto ele revisava sua pressão e pulso, os guardas continuavam interrogando as testemunhas. O hall continuava carregado de tensão, mas sob controle. Seu marido caminhava de um lado para o outro, murmurando algo para a amante, sem ousar se aproximar com tantos olhares em cima. Um dos guardas regressou. Precisamos que fiquem no hall. Vamos coletar a gravação. É protocolo quando se reporta contato não desejado. A amante elevou a voz com pânico. Não podem fazer isso. Não têm o direito. O guarda mais velho a olhou com calma. Sim, podemos. E já o fizemos. Camila sentiu uma suave mudança dentro dela. Pela primeira vez desde que saiu do elevador, sentiu algo parecido com esperança. O médico do hotel terminou de revisar seus sinais vitais. Seu pulso havia voltado a um alcance normal, ligeiramente elevado pelo estresse, mas não perigoso. Sua pressão arterial estava estável, sem sinais de choque, sem indícios de parto prematuro. Ele recomendou hidratar-se, descansar um pouco e agendar uma revisão com seu obstetra naquele mesmo dia, por precaução. Ela escutou com atenção, repetindo as indicações em sua mente. O médico apertou suavemente seu ombro antes de se retirar para completar o relatório. Assim que ele se afastou, seu marido se apressou a ocupar o espaço, agachando-se junto à sua cadeira com uma urgência que lhe tensionou a pele. Ele falou em um sussurro rápido, do tipo que usava quando acreditava que ninguém mais podia escutá-lo. Por favor, não transforme isso em algo maior. Eu já te disse que foi um mal-entendido. Você escorregou, se assustou. As pessoas exageram porque você está grávida. Ela o observou. Por um segundo, se perguntou se ele realmente acreditava na história que estava inventando, ou se esperava que ela a aceitasse por esgotamento. Eu não escorreguei, disse em voz baixa. Você viu o que ela fez. Ele engoliu em seco e olhou ao redor, verificando quem podia ouvir. Várias pessoas estavam escutando. Fingiam não o fazer, mas seus olhos se desviavam para eles uma e outra vez. Sua voz se tornou mais baixa. Bem, talvez ela te agarrou o cabelo, mas não queria te machucar. Ela estava nervosa. Nos surpreendemos. Isso é tudo. Não precisa envolver a segurança nem a polícia. Ela pressionou a palma contra sua barriga. O bebê se moveu suavemente sob sua mão, lembrando-lhe que não estava sozinha naquela conversa. Nada disso deveria ter envolvido sua amante, respondeu. Ele se tensionou. Abaixe a voz. Ela soltou uma risada pequena e amarga. Por quê? A verdade te envergonha? Antes que ele respondesse, a amante voltou a se aproximar. Caminhou em direção a eles com os braços cruzados e a mandíbula dura. Isso é ridículo. Eu mal te toquei. Estão exagerando tudo. Você está armando um drama para que as pessoas tenham pena de você. Camila abriu a boca para responder, mas um dos guardas deu um passo à frente, colocando-se entre ambas com calma profissional. Senhora, preciso que se afaste. Não pode falar diretamente com ela. Ela é a pessoa agredida neste incidente. Não permitiremos mais contato. A amante apertou os lábios. Agredida? Ela está atuando. O guarda não se intimidou. Várias testemunhas já confirmaram que a senhora iniciou o contato físico. O marido voltou a intervir, nervoso. Ela está grávida. As pessoas sempre exageram essas coisas. As emoções estão à flor da pele. Os hormônios fazem tudo parecer pior. O estômago da mulher grávida se contraiu. Não por dor, mas por incredulidade. Você acaba de culpar os hormônios pelo que aconteceu.
Ele passou a mão pela testa. Só estou tentando acalmar as coisas. Não, disse ela. Você está tentando reescrever o que todos viram com seus próprios olhos. O guarda a olhou. Senhora, quando puder, precisaremos de sua declaração. Podemos tomá-la aqui ou no escritório de segurança, se preferir privacidade. Seu marido interrompeu de imediato. Não precisa de declarações. Não queremos acusações. Vamos resolver entre nós. O guarda manteve o tom neutro. Senhor, devo esclarecer algo. Apresentar acusações não depende do senhor. Quando há uma acusação de agressão, e ainda mais contra uma mulher grávida, seguimos um protocolo. Isso inclui guardar gravações, documentar declarações e notificar as autoridades, se necessário. A amante se aproximou dele buscando apoio. Diga a eles que eu não fiz nada, por favor. Eles estão distorcendo tudo. Ele parecia preso. Ela não queria fazer mal. Tudo aconteceu muito rápido. A voz do guarda se manteve firme. Rápido ou não, houve contato. Nossas câmeras captaram grande parte do incidente. O pessoal de limpeza no balcão superior também viu de cima. A amante congelou. O balcão superior? Eles estavam olhando? Sempre há pessoal rodando pelos andares, explicou o guarda. Eles reportaram o incidente assim que viram a senhora a agarrar. Os ombros do marido caíram. Sua respiração ficou superficial. Parecia esperar que o chão o engolisse. Tentou de novo. Desesperado. Olhe, minha esposa e eu estamos passando por muito. As emoções são intensas. Eu assumo a responsabilidade pelo mal-entendido, mas não precisa escalar isso. A mulher grávida olhou fixamente para ele. Você continua dizendo mal-entendido. O que eu entendi mal exatamente? Você estava segurando a mão dela. Ele evitou o olhar dela. Não era o que você pensou. Esse é o problema, disse ela. Que era exatamente o que parecia. A amante murmurou. É dramática. O guarda levantou a mão. Senhora, se não conseguir manter a calma, levaremos a senhora para outra área. A amante bufou, mas recuou alguns passos. O guarda se dirigiu a Camila. A senhora tem o direito de solicitar um boletim de ocorrência. Também pode pedir transferência médica se voltar a sentir desconforto. Por enquanto, recomendamos que permaneça sentada até que seu marido ou alguém de confiança possa acompanhá-la. Meu marido não é a pessoa em quem confio agora, disse ela. Ele apertou a mandíbula, mas não respondeu. Uma funcionária apareceu com um copo de água e uma manta leve. O gesto simples a fez sentir vulnerável e agradecida ao mesmo tempo. Tomou a água e deu pequenos goles, como seu médico sempre recomendava quando tinha estresse. Sentia os olhares de pelo menos uma dúzia de testemunhas, não com julgamento, com preocupação. Essa presença a sustentou. Lembrou-lhe que não estava imaginando nada, que não estava exagerando, que não estava louca nem hormonal, nem dramática, que havia sido agredida no meio do hall de um hotel, e que o homem que devia protegê-la havia tentado agir como se não tivesse acontecido nada. O guarda falou de novo. Revisaremos as gravações. Quando terminarmos, lhe diremos os próximos passos. A senhora não estará sozinha nisso. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela acreditou nele. O hall havia caído em um silêncio pesado e inquieto. Não era paz, tampouco calma. Era o tipo de quietude que aparece depois do impacto, quando todos esperam o que virá depois. Camila continuava sentada, bebendo água em pequenos goles deliberados. Seu pulso havia baixado. A tensão em seu abdômen havia desaparecido. Ela se lembrou das palavras de seu médico. O estresse nem sempre pode ser evitado, mas a forma como você o gerencia importa. Respire devagar. Seu corpo te seguirá. Ela se agarrou a isso agora. Devagar. Respire. Pense com clareza. Do outro lado do hall, a amante mudava o peso de um pé para o outro, inquieta e cada vez mais agitada. Seu marido rondava perto dela como uma sombra culpada, sussurrando desculpas apressadas que não convenciam ninguém.
A segurança havia começado a separar as testemunhas em pequenos grupos, tomando notas com um ritmo metódico, quase clínico. A calma polida do hall havia sido substituída por algo parecido com uma cena de investigação. Até o concierge havia se afastado de seu balcão, observando tudo com atenção. Então, o chefe de segurança do hotel entrou. Chegou do corredor que conectava com os escritórios executivos. Usava a placa bem presa ao blazer e uma expressão séria, mas controlada. Era um homem alto e de compleição sólida. Sua mera presença fez as pessoas se afastarem instintivamente. Caminhou direto para o grupo de testemunhas, escaneou a cena e depois se aproximou da mulher grávida, inclinando a cabeça com respeito antes de falar com o guarda ao lado dela. Esta hóspede envolvida? Sim, respondeu o guarda. 21 semanas de gravidez. Teve tensão abdominal por estresse. O médico já a examinou e a liberou temporariamente. O chefe de segurança a olhou com tom amável. Lamento muito que tenha tido que passar por isso em nosso hotel. Se precisar de água, comida, privacidade ou transporte médico, diga-nos. Sua segurança é nossa prioridade. Seu profissionalismo a tranquilizou ainda mais. Obrigada, disse ela em voz baixa. Só quero que isso seja tratado corretamente. O marido interveio no momento, como se a autoridade do homem o ameaçasse. Olhe, já dissemos que não queremos escalar isso. Está sob controle. Vamos resolver de maneira privada. O chefe de segurança não reagiu. Senhor, entendo o que diz. No entanto, segundo os testemunhos e o material que revisamos das câmeras 3 e 6, isso já não é um assunto privado. O hotel tem protocolos estritos. Somos obrigados a preservar evidências e completar a documentação quando se reporta contato físico, especialmente se a vítima está grávida. O rosto do marido perdeu a cor. Já revisaram as gravações? Sim, respondeu o chefe de segurança. Nosso centro de controle as detectou de imediato. Já estão salvas e armazenadas. Os olhos da amante se arregalaram. Um pânico visível cruzou seu rosto. Salvas? Não podem fazer isso. Não podem conservá-las. Já o fizemos, contestou ele com calma. O marido deu um passo mais perto, baixando a voz. Peço, por favor, que as elimine. Pelo bem de todos. Várias pessoas o olharam. O guarda, junto ao chefe de segurança, se tensionou. O chefe de segurança sustentou o olhar do marido sem ceder. Senhor, tentar influenciar ou interferir com a evidência é um assunto muito sério. Eu recomendo que pare de fazer essa petição. Sua voz era firme, com o tom de alguém que dava um último aviso. O marido engoliu em seco. A amante lhe tomou o braço. Diga a eles que eu não fiz nada. Esse vídeo parece pior do que é. Ela caiu. Escorregou. O chefe de segurança respondeu com precisão. Revisamos as imagens de vários ângulos. Vê-se claramente que a senhora se aproxima, a agarra pelo cabelo e a puxa para trás. Não há indício de que ela iniciou contato. A amante piscou rápido. Sua respiração se tornou curta e agitada. Eu não fiz nada de errado. Foi um mau momento. Fiquei nervosa. Essa decisão não me cabe, disse ele. Minha responsabilidade é documentar e preservar a evidência. Em seguida, olhou para Camila. Quando estiver pronta, podemos tomar sua declaração em uma sala privada. Não terá que falar com a outra pessoa. O marido voltou a interromper. Eu disse que não queremos apresentar declarações. Ela o olhou com calma firme. Você não decide isso por mim. Pela primeira vez desde o início, sua fachada se quebrou. Ele a olhou surpreso, como se não tivesse acreditado ser possível que ela ainda pudesse enfrentá-lo. O chefe de segurança inclinou a cabeça com respeito. Quando quiser. Antes que ela pudesse se levantar, uma mulher com terno azul marinho se aproximou da área de segurança. Usava um tablet e uma placa que dizia Subgerente de Relações com Hóspedes. Sua expressão era profissional, mas com um toque de empatia. Ela se dirigiu a Camila. Queremos garantir que saiba que tem opções. Se desejar envolver a polícia, nós a ajudaremos. Se preferir que, por enquanto, apenas o hotel documente o incidente,
também respeitaremos isso. Nada ocorrerá sem o seu consentimento. Camila assentiu. Obrigada, eu valorizo isso. Também queremos que saiba, acrescentou a subgerente com suavidade, que vários hóspedes já ofereceram declarações a seu favor. Uma onda de emoção se acumulou em seu peito. Não lágrimas, mas validação. Gente disposta a dizer a verdade. Ela não havia imaginado nada. Não havia exagerado e não estava sozinha. Seu marido esfregou a ponte do nariz, frustrado. Isso está saindo do controle. Ela não precisa de declarações. Só precisa se acalmar para que possamos conversar. Camila o olhou. Eu já sei tudo o que eu precisava saber desde o momento em que desci aquelas escadas. A amante soltou um ruído abafado de irritação. Isso é ridículo. Por que agem como se eu fosse a vilã? Ela apareceu quando não devia. Arruinou tudo. Um guarda se aproximou. Senhora, se continuar alterando o ambiente, a moveremos para outra área. A amante apertou os dentes, mas guardou silêncio. O chefe de segurança ofereceu a mão a Camila para ajudá-la a se pôr de pé. Quando estiver pronta, a levaremos a um lugar mais privado. Você decide o que segue. Seu marido olhava para o chão. A amante olhava para as câmeras, como se tivesse esquecido que existiam. O hall inteiro parecia respirar com ela quando se levantou devagar, com uma mão protetora sobre a barriga. Pela primeira vez desde que saiu do elevador, sentiu que o peso do poder mudava de lado. Alguém, por fim, estava defendendo a verdade. E a verdade já não podia ser ocultada por seu marido nem sua amante. O trajeto da poltrona do hall até a sala privada de incidentes durou menos de 1 minuto, mas pareceu muito mais longo. Camila mantinha uma mão sobre sua barriga, avançando com cuidado para não perder o equilíbrio. O chefe de segurança caminhava ao lado dela com passos medidos, assegurando-se de que não se sentisse pressionada. Atrás deles, um dos guardas mais jovens carregava um tablet e uma prancheta. A subgerente também os acompanhava, pronta para servir como testemunha e apoio. Seu marido o seguia à distância, nem perto o suficiente para ajudá-la, nem longe o suficiente para desaparecer. Sua expressão oscilava entre o pânico e o cálculo. A amante permaneceu no hall, sob supervisão. Seu protesto interrompido quando a segurança ordenou que ficasse em seu lugar. Dentro da sala privada, a iluminação era suave, com paredes em tons bege e quadros de lugares emblemáticos do Rio de Janeiro. No centro, havia uma mesa redonda com 3 cadeiras. O chefe de segurança indicou com cortesia. Sente-se onde se sentir mais confortável. Ela escolheu a cadeira junto à parede. Sentia-se mais segura com as costas protegidas. Antes de se sentar, inalou fundo, verificando se havia algum desconforto em sua barriga. Nada. Sem tensão. Sem cãibras. Apenas o peso constante da gravidez sob sua mão. Escutou de novo o conselho de seu médico. Respira. Reduz o estresse. Não force seu corpo. Sentou-se e bebeu um gole de água. Seu marido tentou se sentar ao lado dela, mas o chefe de segurança levantou a mão. Senhor, por enquanto deverá se sentar em frente a ela. O quê? Por quê? Perguntou ele com um tom muito alto para a sala. Porque devemos garantir que ela se sinta confortável e não pressionada durante a declaração. O marido ficou imóvel. Depois fingiu um sorriso tenso enquanto se sentava em frente a ela. Claro, o que for preciso para resolver isso rápido. Ela o observou um instante. Resolver, repetiu. Você usa essa palavra como se não tivesse tido nada a ver com o que aconteceu lá fora. Ele se mexeu em sua cadeira. Eu já te disse. Não foi o que você pensou. O chefe de segurança tomou assento e entrelaçou as mãos. Não estamos aqui para resolver assuntos pessoais. Apenas documentaremos os fatos. Comecemos. O marido abriu a boca para falar, mas a subgerente o interrompeu. Senhor, para manter a precisão, apenas a hóspede envolvida deve falar, a menos que a segurança lhe faça uma pergunta direta. Ele afundou na cadeira, frustrado, mas sem ousar provocar uma cena.
O chefe de segurança olhou para Camila. Descreva com suas próprias palavras o ocorrido. Comece desde que saiu de seu quarto. Ela assentiu e começou. Sua voz estava firme, embora sentisse um tremor suave no peito. Contou como desceu para se reunir com seu marido. Como o viu segurando a mão de outra mulher. Como se aproximou e como a amante a havia agarrado pelo cabelo. Descreveu a força do puxão, a perda de equilíbrio e a tensão abdominal que sentiu depois. Aclarou que o médico havia confirmado que a tensão já havia desaparecido, mas que devia ver sua obstetra naquele mesmo dia. Cada detalhe era importante, tanto para o relatório quanto para sua tranquilidade. Seu marido a interrompeu 2 vezes. Primeiro, insistiu que ela havia se lembrado mal da distância entre a amante e ele. A segunda vez, afirmou que ela havia avançado primeiro. Ambos os intentos foram detidos pelo chefe de segurança, com tom firme, mas educado. Não interrompa, o senhor terá oportunidade de dar sua versão depois. A segunda advertência fez com que a mandíbula do marido se tensionasse. Quando ela terminou, o chefe de segurança revisou suas notas. Obrigado. Sua declaração coincide com o que vimos nas câmeras 3 e 6. Em ambas, observa-se que a senhora se aproximou caminhando a um ritmo normal, mantendo distância e sem iniciar contato. A outra pessoa se moveu rápido em sua direção e a atacou. O marido se encolheu. Deve haver outro ângulo. Talvez o faça parecer mais grave. As câmeras podem distorcer. O guarda jovem respondeu com calma. Não observamos nenhuma distorção que altere a natureza dos fatos. Camila viu como os ombros de seu marido caíam. Parecia ter esperado que o vídeo o salvasse, mas a realidade estava gravada com clareza em alta definição. O chefe de segurança continuou. Redigiremos um relatório. A senhora receberá uma cópia. Também guardaremos as gravações, conforme exige a lei. Se contatar a polícia hoje ou mais tarde, o material estará disponível. O marido se inclinou para a frente. Não precisa disso. Nada de polícia. Ela está bem. O bebê está bem. Isto está sendo exagerado. Ela o olhou, surpresa por sua incapacidade de aceitar a verdade. Você fala como se o que me aconteceu não importasse. Ele esfregou o cabelo, frustrado. Estou tentando evitar que isso piore. O chefe de segurança interveio. Senhor, se continuar tentando controlar esta conversa, teremos que pedir-lhe que saia da sala. Os olhos do marido se abriram com incredulidade. Ele se recuou de imediato. A subgerente se dirigiu a Camila com amabilidade. Deseja que ele permaneça aqui ou prefere que saia? A pergunta caiu como um peso físico. Ele a olhou, suplicando sem palavras. Ela respondeu com calma absoluta. Prefiro que saia. A boca do marido se abriu. Você não pode estar falando sério. Mas o chefe de segurança já estava de pé. Senhor, vamos acompanhá-lo para fora. Pode esperar no hall. A frustração do marido explodiu. Isto é absurdo. Eu sou o marido dela. Ela sustentou o olhar dele. Você deixou de ser meu apoio no momento em que tentou me convencer de que o que aconteceu não aconteceu. Ele não teve resposta. Os guardas o escoltaram para fora. Quando a porta se fechou, a sala ficou envolvida em um silêncio suave e protetor. Camila exalou longo e lento. Sentiu que seu pulso se estabilizava outra vez. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se escutada. Não porque suplicasse, não porque discutisse, mas porque a verdade era tão clara que ninguém podia negá-la. E porque, por fim, alguém estava disposto a defendê-la. A sala privada de incidentes se sentia mais estável sem seu marido dentro. O ar parecia mais claro, a tensão menos afiada. O chefe de segurança e a subgerente permaneceram com ela, dando-lhe uns minutos para respirar antes de continuar. Sentia o peso da manhã sobre os ombros. A gravidez fazia com que cada emoção se amplificasse. O estresse não só esgotava, também podia tensionar os músculos, acelerar o coração e até provocar contrações. Prestou atenção a cada sensação interna. Sentia-se estável outra vez.
Isso era o importante. Um toque suave soou na porta. O chefe de segurança a entreabriu. Um dos guardas jovens estava fora. Senhor, como pediu, viemos informá-lo. A amante está causando distúrbios no hall. Ele exalou devagar. Que tipo de distúrbios? Está gritando com os hóspedes que deram declaração. Exige ver as gravações. Acusa o pessoal de mentir. Nós a movemos para outra área do hall, mas continua gritando. Camila fechou os olhos um instante. Não a surpreendia, mas doía igual. Essa mulher não só a havia agredido, agora agia como se ela fosse a vítima. O chefe de segurança baixou a voz. E o marido? O guarda olhou para o corredor. Está caminhando de um lado para o outro. Continua insistindo que tudo deve ficar em privado. Tentou convencer o pessoal de limpeza a não assinar suas declarações. A subgerente balançou a cabeça. Isso pode ser considerado interferência com testemunhas. Sem dúvida, disse o chefe de segurança. Anotaremos isso. O guarda se retirou e a porta voltou a se fechar. Camila levantou o olhar. Quero terminar minha declaração. Quero saber o que segue. O chefe de segurança regressou ao seu assento. Claro! Quando finalizarmos sua declaração, prepararemos o relatório. As gravações ficarão preservadas. A senhora também receberá o número do incidente. Se decidir contatar a polícia hoje ou mais tarde, tudo estará pronto. E o que acontecerá com ela? Perguntou. A mulher que me agarrou. Será solicitada sua declaração também. Segundo o que vimos no vídeo e o que temos até agora, o comportamento dela cumpre com o critério de agressão. Se a senhora decidir apresentar acusações, a polícia se encarregará. Podem emitir uma intimação ou detê-la, dependendo das circunstâncias. O fato de a vítima estar grávida influencia na gravidade. As palavras eram clínicas, mas também lhe davam firmeza. A subgerente acrescentou com suavidade. Também deve ver sua obstetra hoje. Pode ser uma consulta virtual ou presencial. As contrações por estresse costumam ser inofensivas, mas seu médico pode querer revisar o ritmo cardíaco do bebê. Ela assentiu. Sim, eu irei. A porta se abriu de repente sem bater. Seu marido entrou antes que alguém pudesse detê-lo. Seus olhos estavam esgotados. Você não pode fazer isso. Ele a apontou. Em seguida, baixou a mão rapidamente. Por favor, só me escute. O chefe de segurança se levantou de imediato. Senhor, indicou-se claramente que ele não podia voltar a entrar sem permissão, mas ele não escutava. Caminhou em direção a ela desesperado. Você está exagerando. Você entende o que acontecerá se isso se tornar público? Você sabe o que as pessoas pensarão? Meu trabalho, minha reputação, tudo o que construí desmoronará. Ela olhou fixo para ele. Você está falando da sua reputação enquanto eu falo que fui agredida estando grávida. Ele levou as mãos ao cabelo. Não foi tão grave. A subgerente interveio. Senhor, acalme-se. Mas ele continuou se aproximando, inclinando-se em direção a ela. Por que você não diz simplesmente que escorregou? Por que você não pode me ajudar? Tudo pode voltar ao normal se você disser isso. A respiração dela falhou. O chefe de segurança se interpôs de imediato. Recue agora. Será retirado desta sala. O marido levantou as mãos. Está bem, eu vou. Isso é uma loucura. Ele se virou para sair, mas a porta voltou a se abrir. Desta vez, entrou uma mulher de terno preto e porte firme. Sua placa dizia, Diretora de Relações com Hóspedes. Perdoe por interromper, disse com calma. Mas precisam saber o que está acontecendo lá fora. A subgerente se tensionou. No hall? Sim, respondeu a diretora. Vários hóspedes gravaram partes do incidente com seus telefones. Alguns clipes já foram publicados online. Nosso sistema de monitoramento detectou. Os vídeos estão ganhando alcance. Há comentários sobre a resposta do hotel, mas emitiremos um comunicado neutro para estabilizar a situação. Camila abriu os olhos, surpresa. Nem sequer havia pensado nisso. Estranhos podiam ter gravado tudo. A diretora continuou. Não podemos evitar que os hóspedes publiquem. O incidente ocorreu em uma área pública. A gravação pertence a eles. O marido quase gritou. As pessoas publicaram? Tirem isso, agora mesmo.
Não temos autoridade sobre as contas deles, respondeu ela. E legalmente não podemos eliminar conteúdo gravado em um espaço público. Ele agarrou a mesa, quase virando uma esquina. Vocês não entendem. Isso arruinará tudo. Meus investidores, minha diretoria, meus clientes. Eu não posso aparecer em algo assim. A diretora o observou com profissionalismo. Eu entendo sua preocupação, mas nossa responsabilidade é garantir segurança e transparência para os hóspedes. Ele voltou-se para sua esposa. Diga a eles que você não quer que seja publicado. Diga a eles para tirarem. Ela o olhou, firme. Eu não controlo o que as pessoas gravaram. E não vou mentir para te proteger. Sua expressão afundou. Por fim, ele entendeu que tudo havia saído de seu controle. A segurança avançou. Senhor, deve sair da sala. Ele exalou trêmulo, mas não brigou desta vez. Quando o soltaram para fora e a porta se fechou, o chefe de segurança se virou para ela. A situação é intensa, mas a verdade está clara. A senhora está segura. Seguiremos os procedimentos. Ela sentiu pela primeira vez a magnitude real do ocorrido. Não só a agressão, não só a traição, mas o fato simples e contundente de que a justiça havia começado a se mover e já não dependia de seu marido. Nem ele podia detê-la. Quando saiu da sala privada de incidentes, o hall se sentia distinto. O impacto inicial já havia passado, mas algo mais denso o havia substituído. As pessoas já não só observavam, estavam julgando, estavam reagindo. Seus olhares a seguiam, não com morbidez nem crueldade, mas com uma simpatia quase atônita. Isso lhe apertou o peito de uma forma que não tinha nada a ver com a gravidez. Manteve a mão sobre sua barriga, mais por instinto do que por desconforto. Sua respiração era estável. Havia seguido as indicações do médico do hotel. Conhecia seu corpo o suficiente para saber que a tensão anterior havia sido por estresse e não por perigo. Ainda assim, permanecia atenta a cada sensação. Às 21 semanas, a vigilância era importante. O chefe de segurança caminhava um pouco na frente dela, abrindo-lhe caminho com respeito. A subgerente se mantinha perto, caso ela precisasse de algo. Quando os hóspedes a viam, o ruído do hall baixava como se a sala inteira respirasse com cuidado. Várias pessoas se afastaram, dedicando-lhe inclinações silenciosas. Um homem perto da consergeria sussurrou, não baixo o suficiente para que ela não escutasse. É ela, a mulher grávida que atacaram. Pobrezinha. Outro respondeu. Eu vi o vídeo. A outra mulher a agarrou pelo cabelo. Foi horrível. Seu marido estava do outro lado do hall, flanqueado por 2 guardas que o vigiavam. Sua gravata pendia solta, seu cabelo desgrenhado por tanto passar as mãos. Parecia menor do que antes, como se o peso dos olhares públicos o estivesse encolhendo. A amante estava a poucos passos atrás. Tinha os braços cruzados e uma expressão de fúria misturada com pânico. Haviam-na contido perto da zona de assentos, depois de gritar com as testemunhas. Inclusive de onde ela estava, podia ouvir sua respiração rápida e agitada. Enquanto avançava, uma mulher de meia idade se aproximou com um sorriso suave. Você é muito corajosa, querida. Se precisar que eu te leve ao hospital ou que te acompanhe até que chegue alguém de confiança, eu posso fazer isso. A amabilidade lhe apertou a garganta. Obrigada. De verdade eu agradeço. Um homem acrescentou. Eu vi tudo. Se a polícia chegar, direi exatamente o que aconteceu. A bondade dessas pessoas criou um círculo invisível ao redor dela. Não estavam negando a verdade, não estavam duvidando. Estavam a sustentando. Uma sensação de estabilidade a percorreu. Não estava sozinha. Os guardas seguiam reunindo testemunhas. A diretora de relações com hóspedes falava com calma em frente a seu tablet. Quando viu a mulher grávida se aproximar, dedicou-lhe um gesto de tranquilidade. As vozes cresciam à medida que ela passava. Comentários, murmúrios, frases soltas. Está se saindo muito bem.
apesar do estresse. Não posso acreditar que o marido culpou os hormônios. A amante ainda diz que não fez nada. Que sorte que o bebê está bem. Cada frase empurrava um pouco mais o marido para a sombra. Ele parecia querer desaparecer dentro do mármore. Uma jovem com terno de escritório deu um passo à frente. Duvidava, mas parecia decidida. Eu gravei parte do incidente. Não quero subir para a internet, mas se precisar para o seu caso, pode ter. O chefe de segurança agradeceu. Obrigado, mantenha-se perto para tomar seus dados. Quando a amante escutou isso, explodiu. Apague. Você não tem o direito de gravar. A jovem respondeu com calma. Isto é um hall público. Todos podem gravar. E todos merecem proteção. Quando alguém age mal. A amante ficou vermelha, mas a segurança deu um passo à frente e ela caiu. O marido falou finalmente. Sua voz estava quebrada. Parem de se meter. Isto é um assunto privado. Uma discussão familiar. Vocês não nos conhecem. Não entendem. Um homem com casaco cinza respondeu alto o suficiente para que todos escutassem. Entendemos que sua esposa está grávida e que sua amante a atacou. Isso basta para que não seja privado. Outra pessoa acrescentou. Você deveria estar pedindo desculpas, não gritando conosco. Seu marido apertou as têmporas. Por favor, todos precisam se acalmar. Mas o ambiente havia mudado. Já ninguém o temia. A mulher grávida sentiu seu pulso tranquilo. Respirou devagar, cuidando de seu corpo. A voz de seu médico ressoou em sua memória. O estresse nem sempre se pode evitar, mas sua resposta pode te proteger. Ela se agarrou a essa frase. Então, uma voz nova apareceu. Um homem de meia idade, que ela não havia notado antes, avançou com porte seguro e uma maleta de couro. Dirigiu-se primeiro à segurança. Meu nome é Dr. Daniel Albuquerque. Sou advogado e estou hospedado no hotel. Quero deixar constância de que a segurança agiu corretamente. Se o hotel enfrentar acusações falsas mais tarde, posso dar uma perspectiva legal neutra. Um dos guardas se sentiu agradecido. Obrigado, senhor. O advogado olhou em seguida para o marido. E o senhor deveria parar de tentar silenciar testemunhas. Isso se parece com coerção. A polícia não tolera isso. O marido o olhou atônito. E o senhor por que se mete? Daniel respondeu com calma. Porque eu vi como agrediam uma mulher grávida e depois o vi tentando convencer a todos de que imaginaram. Houve murmúrios de apoio. A amante murmurou. Está exagerando. Daniel girou em direção a ela. Senhora, eu recomendo que não diga mais. Não está se ajudando. Ela recuou. O marido parecia perdido. Olhou ao redor, buscando apoio. Ninguém deu um passo. A mulher grávida colocou uma mão sobre sua barriga. O bebê se moveu suavemente, como se a tranquilizasse. Ela exalou devagar. Pela primeira vez em toda a manhã, ela entendeu algo essencial. Não estava sozinha. Os testemunhas haviam falado. Os desconhecidos a haviam defendido. Um advogado apoiou a verdade. O pessoal do hotel a protegeu. A situação havia girado por completo, e seu marido já não podia detê-la. A sala privada de segurança estava atrás de uma porta de vidro fosco, perto dos elevadores do pessoal. O chefe de segurança a guiou para o interior com passos lentos e cuidadosos. Ela se sentia estável, mas os sucessos da manhã haviam drenado mais energia do que imaginava. O estresse, o confronto, a surpresa de ver seu marido com outra mulher e a agressão que se seguiu haviam caído sobre ela uma camada após outra. Ela escutou sua respiração, revisou seu corpo em busca de tensão. Não havia nenhuma. Seu abdômen estava tranquilo. O bebê se movia em pequenas flutuações suaves, lembrando-lhe que continuava bem. A sala tinha a aparência de um centro de controle. Fileiras de monitores mostravam imagens ao vivo do hall, corredores, elevadores, entradas e saídas de emergência. O lugar emitia um zumbido constante proveniente dos equipamentos eletrônicos e dos condutos de ar.
Um técnico de uniforme escuro estava sentado em frente à consola principal, digitando com rapidez. O chefe de segurança lhe indicou uma mesa pequena no canto. Gostaríamos de lhe mostrar as gravações. Já as revisamos, mas é importante que a senhora também as veja para compreender o contexto completo. Ela assentiu. Obrigada. Quero ver exatamente o que ocorreu. Sua voz soava mais firme do que se sentia. Pôs a mão sobre sua barriga. O bebê se moveu de novo, tranquilo, sem sobressaltos. Isso era o que precisava para se manter centrada. A subgerente lhe trouxe outro copo de água e o colocou em frente a ela. Beba devagar, disse. Está gerenciando isso de forma admirável, considerando a situação. Camila conseguiu esboçar um leve sorriso. Estou fazendo o que posso. O técnico tocou umas teclas. Tenho as imagens das câmeras 3, 6 e 10, disse. A câmera 10 captou o momento inicial, quando o marido e a outra mulher estavam juntos. As câmeras 13 e 6 registraram a agressão de 2 ângulos distintos. A reprodução está pronta. O chefe de segurança a olhou. Pronta para ver? Sim, respondeu em voz baixa. O técnico pressionou reproduzir. A câmera 10 mostrava o extremo do hall. Seu marido estava junto à amante. A mão dela descansava sobre seu braço. A cena era claramente íntima. Ele parecia relaxado, inclinado em direção a ela, como se compartilhassem um segredo. Quando a mulher grávida apareceu no enquadramento e se aproximou, suas expressões mudaram. O rosto do marido ficou pálido. Os olhos da amante se tensionaram de um modo que fez a mulher grávida sentir um arrepio, mesmo vendo-o de uma cadeira. O técnico pausou o vídeo e mudou para a câmera 3. Esse ângulo mostrava a confrontação. A postura da mulher grávida era tranquila, controlada. Não parecia agressiva. Não gritava. Não invadia o espaço da amante. Simplesmente estava ali, com as mãos ao lado, falando. O marido se aproximava dela com pânico. A amante também avançava, sua expressão afiada. A imagem estava nítida, gravada em alta resolução. O técnico pressionou reproduzir outra vez. A amante se lançava para a frente, agarrava um punhado de cabelo de Camila e puxava-o com força. A cena não tinha som, mas a violência era evidente. O corpo de Camila se curvava para trás. Seus pés tropeçavam, sua mão voava para sua barriga. A amante puxava de novo, arrastando-a um passo sobre o mármore. Vários hóspedes reagiam no instante. Alguns se levantavam, outros corriam em direção a elas. O marido parecia paralisado, preso entre ambas. O técnico deteve a reprodução. O silêncio preencheu a sala, acompanhado só pelo zumbido suave dos monitores. A respiração de Camila falhou. Seu corpo teve a mesma reação protetora de antes. Ela se lembrou de respirar, inspirar ar, soltar ar, devagar. Sua barriga continuava suave, sem tensão. Pôs uma mão sobre a mesa e outra sobre sua barriga até recuperar o controle. O chefe de segurança falou com voz suave. Quero que saiba que tudo está claro e documentado. Não há ambiguidades. A senhora não provocou nada, não iniciou o contato. As gravações mostram que a outra pessoa se moveu em sua direção e a atacou. A subgerente acrescentou. Também temos áudio de um dos vídeos de um hóspede. Captou a amante gritando com a senhora antes da agressão. Isso reforça o que estamos vendo. Camila assentiu lentamente. É estranho. Vê-lo em vídeo parece até pior. É tão evidente. É por isso que a documentação é tão importante, respondeu o chefe de segurança. Sua segurança não é opinião, é um fato. Nesse momento a porta se abriu de novo. Um guarda entrou. Senhor, o marido pede para falar em privado com ela. Diz que é urgente. Ela fechou os olhos um instante. Não quero falar com ele agora. O chefe de segurança assentiu. Então não falará com a senhora. Avisaremos a ele. O guarda se retirou. Uns segundos depois, escutaram-se vozes elevadas do hall. Era a voz do marido, tensa e quebrada.
Não podia entender as palavras, mas reconhecia o tom. Desespero misturado com raiva. A subgerente a olhou com empatia. É normal que reaja assim quando se dá conta de que já não pode controlar a situação. Camila tomou um gole de água. Ele tentou tanto me fazer acreditar que imaginei tudo. O chefe de segurança respondeu. Isso é comum em comportamento coercitivo, mas não funciona quando a verdade está gravada. O técnico terminou uns ajustes. As gravações estão salvas em 3 locais seguros. Quando o relatório estiver pronto, será entregue uma cópia à senhora. Se decidir contatar a polícia, transferiremos tudo de imediato. Ela inspirou profundamente. Obrigada a todos por levar isso a sério. O chefe de segurança inclinou a cabeça. O que aconteceu à senhora é sério e será tratado dessa maneira. O bebê se moveu de novo, uma carícia suave sob sua mão. A verdade, por fim, havia saído à luz. Não por discussões, não por emoções, mas por evidência clara e indiscutível. Pela primeira vez naquela manhã, sentiu que a justiça começava a tomar forma. A porta do escritório de segurança se fechou atrás dela, enquanto regressava ao hall, acompanhada pelo chefe de segurança. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ela se sentia cansada, emocionalmente vazia. Mas seu corpo continuava estável. Não havia tensão abdominal. Não havia tonturas. Sua respiração era uniforme. O bebê se movia em pequenos gestos suaves sob sua mão, confirmando que continuava bem. Ela permanecia atenta a cada sinal, tal como sua obstetra havia lhe ensinado. O hall estava ainda mais cheio do que antes. A notícia do incidente havia se espalhado entre os hóspedes. Os que haviam testemunhado a agressão se mantinham perto, caso fossem necessários de novo. Outros olhavam em direção aos elevadores, murmurando sobre publicações online. A tensão que antes rodeava a amante e o marido, agora havia se convertido em algo mais frio. Desaprovação. Indignação. Rejeição. Seu marido estava no extremo do hall, mas já não tentava avançar em direção a ela. Os guardas o mantinham vigiado. Sua confiança havia desaparecido. Parecia um homem distinto, envelhecido em questão de horas. Sua postura estava afundada. Seus olhos evitavam olhares que o apontavam. Alguns hóspedes o haviam reconhecido. Seu nome corporativo era conhecido, e isso não o favorecia hoje. A amante estava sentada junto a uma janela, vigiada por 2 empregados esgotados de lidar com ela. Havia deixado de inventar desculpas e chorava de forma raivosa, mas ninguém a consolava. Várias pessoas evitavam olhá-la. Outras o faziam com um desprezo direto. O chefe de segurança se aproximou de Camila. Vamos levá-la a uma zona mais tranquila. A polícia já foi notificada. Se virão hoje, depende da carga de trabalho deles. Mas dado o tipo de incidente e a clareza das gravações, é provável que cheguem em breve. Ela assentiu. Eu entendo. Seu marido ouviu essas palavras e correu para a frente, parando só quando um dos guardas levantou uma mão. Você chamou a polícia? Isso é uma loucura. Não há razão para envolvê-los. Ela o olhou com uma calma que não sabia que tinha. Há todas as razões. Eu fui agredida e você tentou me convencer de que não aconteceu. Ele negou com força. Você está falando por raiva. Seus hormônios estão por toda parte. Não está pensando com clareza. Várias pessoas ofegaram indignadas. Uma mulher disse em voz baixa. É incrível. Outra murmurou. Depois de tudo isso, ainda há culpa? O chefe de segurança se pôs ao lado do marido. Senhor, basta de tentar desacreditá-la. Ela deu sua declaração. As testemunhas falaram. As câmeras registraram tudo. O incidente ocorreu tal como ela descreveu. O marido levou as mãos à cabeça. Você vai me destruir. Se isso se espalhar, eu vou perder tudo. A diretora de relações com hóspedes se aproximou com um tablet. Mantinha o tom neutro de alguém acostumado a gerenciar crises. Receio que já está se espalhando, disse. Alguns hóspedes subiram vídeos curtos do incidente. Neste momento, as visualizações se contam por centenas de milhares. Já há comentários sobre a agressão.
O marido se virou para ela horrorizado. Tirem! Contatem as plataformas! Isso é uma violação de privacidade. O hotel não pode eliminar gravações feitas por hóspedes em áreas públicas, e não há violação de privacidade, segundo a lei. A diretora negou com suavidade. Foi um espaço público sem expectativa de privacidade. Ele respirava entrecortado. Minha diretoria vai me demitir. Meus clientes vão me deixar. Meus investidores vão embora. Isso arruinará tudo. Um homem de terno atrás deles falou com clareza. Não são os vídeos que destroem sua reputação. São suas ações. A amante gritou. Todos me culpam. Ela chegou quando não devia. Nos arruinou tudo. Um hóspede respondeu. Você atacou uma mulher grávida. Outro acrescentou. E o fez na frente de câmeras. A amante apertou os dentes. Está mentindo. Eu mal a toquei. Estão exagerando. Uma jovem com um telefone levantou a mão. Eu gravei. A senhora a agarrou pelo cabelo e a arrastou. Não há discussão. A amante desabou na cadeira. Nesse momento, 2 policiais uniformizados entraram no hall. Avançaram com autoridade tranquila, enquanto o chefe de segurança se aproximava para falar com eles. O oficial principal disse: Recebemos um reporte de agressão contra uma hóspede grávida. Estamos aqui para tomar declarações e assegurar evidência. O chefe de segurança assentiu. As gravações já estão preservadas. Os testemunhas estão disponíveis. A vítima viu as imagens. O oficial se voltou para ela. Senhora, sente-se bem o suficiente para falar conosco? Ela assentiu lentamente. Sim, estou estável. O médico do hotel já me examinou. Depois disso, verei minha obstetra. Perfeito, disse o oficial com amabilidade. Seremos breves para evitar estresse. Conte-nos o ocorrido e avançaremos a partir daí. Seu marido tentou se aproximar, mas o guarda o conteve. Oficial, por favor, isto é um mal-entendido. Minha esposa está emocionalmente alterada. Não precisa converter isso em um caso. O oficial respondeu com serenidade. Falaremos com a vítima e revisaremos a evidência. Essa decisão não cabe ao senhor. A voz do marido tremeu. Por favor, isso poderia arruinar minha carreira. Sua carreira não é nosso foco, disse o oficial. Sua segurança, sim. Murmúrio de aprovação se espalhou pelo hall. Quando a polícia a acompanhou a uma zona de assentos tranquila para tomar sua declaração, a subgerente e o chefe de segurança ficaram perto. Os hóspedes observavam com expressões solidárias. Até desconhecidos pareciam querer protegê-la. Seu marido ficou paralisado ao escutar o policial que o vigiava sussurrar algo. O que quer que tenha dito o deixou branco. A amante cobriu o rosto entre as mãos. Ninguém a consolou. Enquanto Camila começava a relatar os fatos, o bebê se moveu suavemente dentro dela. Esse pequeno gesto a sustentou. Pela primeira vez desde a agressão, sentiu que algo parecido com o encerramento começava a se formar. Não completo, não final, mas um início. Seu marido e a amante finalmente enfrentavam consequências. Sua reputação estava desmoronando. As mentiras haviam colapsado. A verdade havia tomado controle. E o preço de seus atos, por fim, havia chegado. 6 meses depois, o hall do Hotel Copacabana Palace parecia pertencer a outra vida. As lembranças seguiam dentro dela, mas já não estavam na superfície. Já não dominavam sua respiração, nem seu pulso. Sua vida havia mudado. As linhas do tempo avançaram. Seu bebê cresceu. E o caos daquela manhã se tornou menos afiado, substituído por uma compreensão mais tranquila de quem era agora e do que merecia. Seu filho nasceu às 39 semanas, saudável e forte. O parto foi sem complicações. Sua obstetra a vigiou de perto durante as últimas semanas, mas o bebê se manteve ativo e estável. Quando ele chegou ao mundo, chorando com força, ela o segurou contra seu peito e sentiu que algo dentro dela começava a se reconstruir. Passou 2 dias no hospital. Seus sinais vitais se mantiveram normais. Sua recuperação avançou a bom ritmo. Dormia a intervalos, enquanto as enfermeiras revisavam o bebê, sua temperatura e seus padrões de alimentação.
Cada vez que o olhava, sentia uma força tranquila se instalar dentro dela. Seu marido tentou vê-la depois do nascimento, mas ela se recusou. O hospital respeitou sua decisão sem duvidar. Ela já havia iniciado o processo de separação meses antes, e o tribunal havia concedido uma ordem temporal de proteção. O pessoal do hospital a cumpriu ao pé da letra. Ele não se aproximou de seu quarto. 3 meses depois do incidente, a amante aceitou um acordo por agressão em 3º grau. A acusação era um delito menor, mas incluía terapia obrigatória, multas e serviço comunitário. A amante tentou culpar o estresse do momento, mas as gravações e os testemunhos se mantiveram firmes. A evidência falou mais forte do que ela. O marido enfrentou suas próprias consequências. Sua empresa o colocou em licença administrativa enquanto seu comitê de ética investigava. Vários clientes cancelaram contratos. 2 investidores se retiraram. O comunicado público do hotel confirmou que ele tentou interferir com a coleta de evidência. Não era um crime, mas o dano à sua reputação foi grave. Ele perdeu seu posto executivo pouco depois. O dia em que ela recebeu a confirmação final de seu divórcio, tinha seu filho nos braços. Sentiu o peso de cada momento que a havia levado até ali. A traição, a agressão, os intentos de manipular a verdade, a humilhação no hall. A maneira em que desconhecidos a haviam protegido quando o homem em quem confiava não o fez. Tudo isso ajudou a formar a mulher que era agora. Uma tarde fresca de outono, ela voltou ao Hotel Copacabana Palace. Não para reviver o trauma, não por vingança. Regressou porque precisava fechar o círculo à sua maneira. Seu filho dormia no carrinho, envolto em uma manta suave. Tinha 3 meses, olhos brilhantes e um aperto forte. Ela o havia alimentado antes de sair e revisou a bolsa do bebê 2 vezes para garantir que levava tudo. Ser mãe a havia convertido em alguém mais meticulosa, mais capaz, mais reconhecível para si mesma. Entrou no hall com passos tranquilos. O ar cheirava igual. Os pisos de mármore brilhavam sob as luzes da tarde. Os hóspedes se moviam em padrões ordenados. As conversas ressoavam em murmúrios suaves. Nada naquele lugar conhecia sua história, mas ela conhecia a sua. O chefe de segurança a reconheceu no instante. Se aproximou com uma inclinação cordial. É um prazer revê-la. Parece bem. Como está o bebê? Ela sorriu. Saudável, crescendo, me acordando em horas estranhas. Ele sorriu também. Isso é bom sinal. A diretora de relações com hóspedes apareceu segundos depois. Recebemos aviso de que viria. Temos seu relatório arquivado, se precisar novamente. As gravações seguem preservadas, conforme os requisitos legais. Ela assentiu. Obrigada por tudo o que fizeram naquele dia, queria dizer em pessoa. Não nos devia nada, respondeu a diretora. Era nossa responsabilidade. Apenas fizemos o certo. Ela olhou ao redor. Pensei durante muito tempo que este lugar guardava uma lembrança terrível. Mas entendi que também foi o lugar onde tudo começou a mudar. Sem este edifício e sem vocês, talvez eu teria acreditado nas mentiras. Talvez eu teria ficado. A diretora assentiu. Às vezes, o pior momento se converte no começo de algo melhor. Ela apoiou a mão no carrinho. Seu filho se moveu um pouco sem despertar. Sua mão diminuta se abriu e se fechou, como se sonhasse. Eu sou mais forte agora, disse em voz baixa. Eu precisava vir aqui e sentir isso. O chefe de segurança respondeu. A senhora não é a mesma mulher que entrou neste hall há 6 meses. Defendeu-se. E a verdade estava com a senhora. Ela deu um passo em direção ao centro do hall. O mesmo lugar onde uma vez cambaleou, tentando não cair. O lugar onde os testemunhas a olharam com preocupação. Onde as primeiras verdades começaram a sair à luz. O mármore sob seus sapatos estava frio e suave. O espaço se sentia novo. Ela se inclinou
e levantou seu filho, segurando-o contra o peito. A cabecinha do bebê descansou em seu ombro com a confiança perfeita que só um recém-nascido podia oferecer. Ela sussurrou: "Nós conseguimos. Estamos a salvo." Uma calma tépida se espalhou por seu peito. O mundo não a havia quebrado. As mentiras não a haviam prendido. A violência não a havia definido. Ela sobreviveu, reconstruiu sua vida, regressou ao lugar onde caiu e o reivindicou como seu. Seu filho bocejou suavemente. Ela o beijou na testa e caminhou em direção à saída, pronta para a vida que a esperava. As portas do hotel se fecharam atrás dela com um som discreto e digno. E nesse silêncio, ela soube a verdade. Nem todos os finais são ruidosos. Alguns são suaves. Alguns são firmes. Alguns simplesmente pertencem a você. Ela saiu à luz do sol com seu filho nos braços, mais livre do que nunca. Antes de começar, conte-nos de onde escuta e a que horas nos acompanha. Deixe um comentário abaixo. Nós adoraríamos saber de você. E se a história te comoveu, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que a história de Camila encontre mais pessoas. A justiça não pode ser silenciada.